Então vamos iniciar agora o capítulo 7, o Improve. Então a gente já está terminando todo o ciclo de Mike. Imagine que você está aplicando um projeto de melhoria. Após percorrer todos os capítulos anteriores, você já possui todas as informações, ou seja, definição do problema, medições do problema, análise do problema e determinação do que deve ser melhorado. Sendo assim, no Improve, você como líder do projeto não irá utilizar nenhuma ferramenta ou metodologia para a aplicação da melhoria, pois ela já foi traçada anteriormente. Agora você irá apenas coordenar o seu time para iniciar a implementação. Caso real, tempo gasto na análise de mudança de infraestrutura. O que eu quis dizer aqui com isso aqui, pessoal? Você já tem todas as informações na mão. Agora é basicamente colocar a mão na massa e de fato implementar a melhoria. O caso real que a gente vai exemplificar é o que eu estou dando ao longo do curso aqui para vocês. Então é o tempo que as pessoas gastavam analisando os documentos das mudanças na infraestrutura. Então aqui no caso real, né, a gente já definiu o problema. Qual é o problema? As pessoas gastam 1 hora na análise dos documentos. E seria ideal que elas gastassem 30 minutos. Então lá no contrato de melhoria, lá no comecinho do curso, quando eu falei de contrato de melhoria, eu coloquei lá que o KPI, o que seria definido, seria a redução de pelo menos 50% no tempo gasto das análises. Medições do problema. Coletamos amostras e realizamos os cálculos de quanto tempo era necessário na análise e exatamente em quais tópicos os analistas gastavam mais tempo. Então, o que a gente fez? Utilizando os conceitos que vocês aprenderam ao longo do curso, a gente coletou uma amostra, uma larga amostra, e aí a gente realizou os cálculos de quanto tempo as pessoas gastavam exatamente analisando os documentos. Então, a gente demonstrou isso graficamente, por exemplo, se em todos os casos as pessoas gastavam 1 hora, ou se tinha casos que as pessoas gastavam 1 hora e 30 ou 25 minutos. O quanto esse gráfico variava, né? A gente definiu aí alguns limites também, justamente para a gente ver se esse tipo de problema é um problema com um analista especificamente, é um problema de uma média, é um problema genérico, tá ok? E aí a gente fez a análise do problema. Então o líder do projeto coletou todas as informações e analisou tudo em forma de gráfico. Muito importante, você como líder de projeto tem que analisar graficamente e nunca esquecer a estatística. Determinação do que deve ser melhorado. Foi constatado que os analistas gastavam 1 hora devido a alguns itens redundantes e algumas NAV, né? Alguns itens que não eram vitais. Então, o que a gente constatou? A gente pegou todo o documento e nós mapeamos o quanto as pessoas estavam gastando. Então, ela gastava 30% do tempo dessa 1 hora no início do documento. A gente foi mapeando tudo o que estava acontecendo. E a gente percebeu que eles gastavam muito tempo em informações que não eram vitais. Eram informações que eles simplesmente pegavam e documentavam, e não era vital. E isso financeiramente representava um prejuízo muito grande para a empresa. Aqui no Improve, juntamente com o time, foi retirado todas as informações dos documentos. Então a gente pegou todos os documentos e retiramos todas as informações que não eram vitais e as informações que eram redundantes. Pode parecer simples, tá? Agora, passando depois que a gente passou todo o curso, pode parecer, nossa, como que as pessoas não perceberam isso? Mas o que eu vou falar para vocês é, as pessoas realmente não percebem isso, porque elas não têm esse tipo de visão de um processo como um todo. Elas acabam olhando somente a caixinha delas. E vocês precisam ter essa visão como um todo. Então a gente tem que mapear tudo o que está acontecendo ponta a ponta para identificar onde está esse problema e aí de fato aplicar a melhoria. Não se esqueça, os KPIs foram decididos e medidos antes e depois. Então, antes de iniciar o projeto, a gente definiu os KPIs, né? A gente definiu, por exemplo, um dos KPIs que era o tempo gasto na análise. Então, a gente definiu o quanto deveria ser, né? Os 30 minutos, e a gente foi mapeando antes e depois. E não esquecendo, depois de alguns meses que a gente implementou essa melhoria, a gente mediu tudo novamente, para ver se essa melhoria resultou, se essa mudança de fato resultou numa melhoria. Além disso, antes de implementar a melhoria, foi realizada a análise do impacto e esforço. Isso também é importante, conforme eu falei para vocês ao longo do curso. Se o esforço for muito grande, né, então você precisa de muitas pessoas e, consequentemente, muito dinheiro para estar aplicando um tipo de melhoria dessa. E o impacto, seja o impacto financeiro, seja o impacto para a imagem, impacto econômico, enfim, o benefício ou o impacto não for muito grande,
não compensa, tá? Nesse caso, o esforço foi relativamente grande, mas não foi um mega esforço, e o impacto foi bem alto. Então é interessante sempre que você demonstre isso também num gráfico como esse.